Agora vamos para a nossa apresentação, novamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Geila Santos de Souza, sou especialista em educação pela Secretaria de Estado de Educação, atualmente trabalhando aqui na Unidade Educacional Especializada, Dr. José Tadeu Duarte Bastos, conhecida como UES, e estou aqui há mais ou menos 2 anos. Esse convite foi lançado pelo professor Normando, justamente para a gente falar um pouco sobre a questão da adaptação, da flexibilização curricular, como é que se dá esse processo, e também sobre a ação colaborativa entre o professor do AEE e o professor do ensino regular. É um prazer estar aqui com vocês, a gente vai ter uma conversa, eu sempre falo que é um bate-papo, porque nós estamos aqui com a incumbência de estar compartilhando saberes, e, portanto, a gente está também conhecendo, a gente está aprendendo com vocês nessas nossas conversas, certo? Então, eu acho que todos aí têm algum deficiente visual, não sei se tem algum deficiente auditivo, mas se tiver, alguém poderia me dizer, por favor? Não, não, né? Então, não é preciso eu fazer minha audiodescrição, porque vocês estão podendo visualizar minha figura, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, e eu sei que a gente vai ser um encontro muito bom, né? Porque a gente vai poder estar compartilhando, como eu falei anteriormente, alguns saberes. Isso é muito bom para a nossa prática pedagógica, para o nosso fazer pedagógico. Então, está aí na tela, nós temos a nossa gestora, que é a Silene de Oliveira Brito. Estou eu como técnica ou especialista em educação, Geila Santos de Souza, e a gente vai falar sobre adaptação, flexibilização curricular, uma ação da educação inclusiva. E depois sobre a ação colaborativa entre o professor do AE e o professor do ensino médio, ratificando minha fala anterior, certo? Então, aqui na unidade, nós temos também uma secretária, que é a professora Rosângela do Nascimento, que também trabalha conosco, e nós temos um corpo docente, no total são mais de 10 professores que trabalham aqui na nossa instituição. E eu vou apresentar para vocês como é que está composto o nosso quadro atualmente da unidade, para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa unidade, do nosso trabalho, enfim, dos programas que nós estamos realizando ultimamente, os quais nós não estamos realizando por conta da pandemia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui brevemente os programas que nós temos aqui na unidade. Então, antes da pandemia, estavam funcionando esses 10 programas aqui, desenvolvidos pela UES, certo? A avaliação diagnóstica interdisciplinar, inclusive esse programa, ele está, desde ontem, ele já está recomeçando devagarinho. Por conta da pandemia, a gente teve que parar no ano passado e no início desse ano, e agora que a gente está retomando com as avaliações que são oriundas de alunos, de pais de alunos, dos que estudam no ensino regular. Então, como é que funciona? A escola, junto com a equipe pedagógica, com os professores, detectam alguma situação diferenciada no comportamento do aluno, no aprendizado do aluno. Então, é feito um diagnóstico inicial, que a gente chama, que tem uma palavrinha-chave, que é o perfil de entrada do aluno, onde a escola
ela verifica através desse perfil de entrada, junto com o professor do AEE e o professor do ensino regular, com a equipe pedagógica e a gestão escolar, fazem um diagnóstico e enviam aqui para a unidade através de um ofício solicitando que esse aluno seja avaliado. Quando ele tem laudo, por exemplo, a escola já pode inseri-lo no atendimento educacional especializado, isso se ele já tiver laudo médico. E mesmo que ele tenha laudo médico, mas que a escola ache necessário ele passar pela avaliação da UERJ, não tem problema. A gente avalia aqui no aspecto pedagógico e psicossocial. Então, é assim que funciona, a priori, o atendimento na avaliação, certo? Esse programa ele tem como objetivo desenvolver um processo de avaliação educacional que valorize as possibilidades e as potencialidades de pessoas com diagnósticos ou suspeitos de necessidades especiais, visando o pleno desenvolvimento para o exercício de sua cidadania. Esse que é o objetivo do programa da avaliação diagnóstica interdisciplinar. Atualmente, nós temos 3 profissionais atuando nesse programa, que é a professora Carla Maria, ela é psicóloga, tem a professora Ana Maria, que é pedagoga, e também formada em educação especial inclusiva, e a professora Denilda. A professora Denilda também ela é formada em pedagogia e tem especialização em educação especial inclusiva. Essas 3 pessoas. O nosso quadro ainda está, digamos assim, reduzido. Nós precisamos de mais profissionais, como assistente social, fonoaudiólogo, enfim. Mas nós estamos muito com esses 3 profissionais atuando na avaliação. Então, prosseguindo aqui nos programas, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, não tem problema, vocês podem acionar aí a mãozinha ou ligar o microfone, que não tem problema, tá bom? Prosseguindo, nós temos um outro programa aqui. Alguém, não sei se alguém está querendo falar, ou é impressão minha? Não, né? Acho que é a voz do além, que nós estamos aqui do lado também do quartel, né, da Polícia Militar, tá? E aí tem um barulho externo. Então, prosseguindo, nós temos o CAP. O que significa o CAP? É o Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. O CAP é composto pelos profissionais professor Jeter Rezende, professora Aldete e professora Andréia. São esses os 3 profissionais que trabalham no CAP, no Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às Pessoas com Deficiência. Eles não atendem diretamente alunos, eles fazem adaptação de materiais para alunos surdos. Eles trabalham muito com alunos do ensino médio, do fundamental também, mas é mais do ensino médio, e tem, acho que 80% dos alunos que são atendidos aqui com esse programa são do CEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, é feito todo um trabalho de adaptação do material, enfim, para que esses alunos possam estar realizando as suas atividades pedagógicas, tá certo? O objetivo desse programa é garantir o atendimento educacional especializado às pessoas cegas, surdo-cegas e com baixa visão, visando proporcionar aos mesmos oportunidade para que esses desenvolvam suas competências e suas habilidades. Ok? Aquisição, bem aqui, tá, pessoal? Aquisição de Libras português para surdos. É um outro programa. Ultimamente, esse programa ele tem como coordenadora a professora Carla
Carla Rejane. Ela é professora surda, mas nós não estamos com o quadro completo, evidentemente. A nossa professora que estava compondo esse quadro aposentou-se, que é a professora Eurice, e, portanto, a aquisição de Libras português, nós não estamos tendo no momento, tá? Nós estamos com esse quadro ainda carente de profissional intérprete de Libras, para trabalhar a aquisição do português para surdos. Então, a professora está trabalhando, na medida do possível, com os instrumentos e com a colaboração dos colegas aqui que têm Libras, que têm curso de Libras, enfim, que fazem essa interpretação para ela, ok? Alguma dúvida até aqui sobre os programas que a unidade compõe? Tudo certo? Não? Sim, sim, tudo tranquilo. Elaine colocou não. Elaine, diga, Não, coloca. professora, eu só queria saber se aqui a gente consegue encontrar curso de Libras Não, para professor. Aí na URI teria? é porque assim, deixa eu falar para vocês, a unidade, ela estava realizando até 2018 cursos de Libras, curso de Braille e, enfim, estava atendendo a comunidade de uma forma geral, não só professores e alunos, mas também a comunidade geral. Mas houve digamos assim, um protocolo da SEDUC em que nós tivemos que interromper esses cursos, antes da pandemia já. Quando, agora, no início da pandemia, no decorrer da pandemia, nós tivemos que dar uma pausa para esses cursos, para essas formações, e agora a pretensão é que tão breve a gente reinicie esses cursos, mas eles foram ofertados até 2018, se eu não me engano, porque ainda não estava aqui, mas pelo que eu já pude ler nos relatórios daqui, esse curso de Libras, né, foi o último curso priorizado pela UES, tá? Então, nós estamos, assim, em reuniões com a SEDUC, com a nossa técnica de referência, que é a professora Marinete Costa, daqui da Quintaúri, que está fazendo essa ponte. Ela está responsável pela educação especial da sala de recursos, em parceria com a UES, tá? Antes de dar continuidade nos programas, eu gostaria de deixar claro para vocês que esses programas, eles são realizados pela unidade, certo? Em parceria com as escolas também, beleza. Mas, de 2019 para cá, houve uma reconfiguração em termos de gerenciamento da educação especial aqui no nosso município. Ou seja, a professora Marinete está incumbida pelas escolas no que tange à educação especial. Então, a sala de recursos, temos os profissionais que trabalham na sala de recursos, e esses profissionais, eles são de competência das escolas pelas quais eles estão lotados, que vão administrar toda uma questão de frequência, de plano de ensino, PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente vai falar daqui a pouco, e dirimir as ações pedagógicas junto com o corpo pedagógico, certo? E a unidade aqui, ela é responsável por esses programas que eu estou lendo aqui para vocês, e a competência da unidade aqui, a professora Sirlene, no caso, enquanto gestora, tem a competência de gerir as atividades diretamente ligadas à unidade. Aqui a UES e a professora Marinete, as salas de recursos, ok? E em parceria com as escolas, a professora Marinete vai fazer essa ponte aí com os professores da sala de recursos, ok? E a UES aqui, como eu falei, ratificando, a gente trabalha mais com programas.
com programas, dando esse feedback para as escolas e para a questão da comunidade. Mas nós temos aqui turmas do AEE ainda, não sei até quando elas vão funcionar, que são turmas do programa do TEA, que é transtorno do espectro autista, DI, deficiência intelectual, e alunos surdos, ok? Que eu vou explicar daqui a pouco. Não sei se eu tirei um pouco digamos assim, as dúvidas da professora. Sim. Tá, eu vou continuar então aqui. O próximo programa que está no PPP e que foi interrompido devido à pandemia é o programa de atendimento. Esse aqui não foi interrompido, tá? Melhor dizendo, esse aqui é o programa do TEA, de atendimento ao aluno com transtornos do espectro autista. Transtorno do espectro autista. É coordenado pela professora Janice Leão. Nós temos aqui 12 alunos que são atendidos, em média, de 10 a 12 alunos, porque ainda está chegando aluno que está sendo matriculado. Por isso, nós temos em torno de 10 a 12 alunos autistas que são atendidos aqui pelo programa do TEA. O objetivo é conhecer cada aluno dentro das suas dificuldades, das suas necessidades, das suas aptidões, para que em cima destas o trabalho seja sistematizado e desenvolvido, tá? Temos também aqui o serviço de atendimento educacional especializado. Esse aqui seria o itinerante, está no PPP ainda como itinerante, mas segundo recomendações da educação especial, da SEDUC, no caso do Pará, daqui acho que esse ano ainda tem professor itinerante, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas ao que tudo indica, paulatinamente, essa palavra itinerante deve sair do contexto da educação especial no âmbito do estado do Pará, até por uma questão de legislação da educação especial. Então, ao invés do itinerante, vai ter um mediador, tá? É um profissional que vai ser contratado através de concurso, não sabemos ainda, que vai trabalhar em parceria com o professor da sala do regular, mediando casos de, por exemplo, autistas severos, nós temos casos, N casos na rede de autistas severos, e alguns que têm deficiência múltipla. São casos, assim, bem específicos, singulares, tá? Então, esse programa aqui, o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, não tem mais o itinerante, só é o SAEE, Serviço de Atendimento Educacional Especializado, que no caso é trabalhado pela professora Ivonete Sampaio. A professora trabalha com DI, que é deficiência intelectual, juntamente com a professora Valdenice, a professora Carla e o professor James. São esses os responsáveis pelo Serviço de Atendimento Educacional Especializado. Aqui pela unidade, certo? Prosseguindo, deixa eu ler rapidamente o objetivo do SAEE, tá bom? Desenvolver atendimento aos alunos inclusos na rede regular de ensino, identificando suas especificidades para a produção e organização de serviços e recursos pedagógicos. Portanto, esse é o objetivo do SAEE. Nós tínhamos a educação física, mas também já faz uns 4 anos que nós não temos mais esse profissional na rede. Então, esse programa ele está temporariamente desativado por conta da falta do profissional em educação física. Então, desta forma, o professor de educação especial na unidade articula com professores do regular, coordenadores pedagógicos e gestores, a fim de constituir estratégias e ações acessíveis que ofereçam condições para que o educando consiga ter acesso ao currículo da sala de aula regular. O processo de articulação é realizado com a elaboração conjunta de plano de trabalho,
estudo e identificação do problema pelo qual o aluno é encaminhado à unidade. A discussão do plano do AE, a aquisição em parceria de recursos e materiais didáticos, a formação continuada dos professores, entre outras ações. Então, nós sabemos que algumas dessas atribuições aqui estão temporariamente paralisadas, mas essa é a finalidade do nosso atendimento, tá certo? Então, seguimos, e se tiver alguma pergunta sobre, eu estou à disposição. Se eu não souber hoje, depois eu envio para o professor Normando e ele conversa com vocês, de boa, tá? Certo? Até aqui, podemos dar continuidade? Então, vocês estão me ouvindo? É a pergunta que não quer calar, né? Vocês que têm experiência agora também nessa vida remota. Estamos ouvindo sim, Sheila. Tá, é porque assim, vocês, mais do que eu, sabem como é esse novo formato, né? Que nós estamos vivenciando de atividades, de palestras online, lives, aulas, enfim. E a gente tem a sensação, às vezes, que a gente está falando, mas como a internet também de Santarém não colabora, eu já tive esse tipo de situação, que eu pensei que eu estava falando com o público, de repente, eu estava falando sozinha, porque a internet tinha ido para o brejo e eu estava sem conexão. É por isso que, de vez em quando, eu gosto de interagir, tá bom? Beleza. Então, vamos lá um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da adaptação, da flexibilização curricular, certo? Deixa eu chegar para vocês, porque demora um pouco. Eu estou no celular e no computador, tá bom? Então, eu coloquei aí essa imagem que nos reporta muito bem a esse momento que estamos vivenciando, onde a tecnologia, enfim, as atividades remotas são necessárias, né, para a gente poder estar dialogando, vivenciando, trabalhando, estudando, enfim, fazendo N coisas. Então, eu coloquei essa imagem aí, que fala muito sobre essa conversa que a gente vai ter hoje, que é sobre um pouco de aprendizagem, ensino, acessibilidade, educação especial, perspectiva, desafios, comunicação, avaliação, planejamento. Tem uma série de palavras aqui que são destacadas. Né? Isso aqui, quando a gente coloca lá nas redes sociais, né, para ver o que mais está em foco no momento, aparecem todas um conjunto de palavras mais destacadas nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. E eu achei interessante eu trazer para essa nossa conversa essas palavras aqui que tem tudo a ver. E esse material que eu trouxe, ele foi adaptado para esse encontro, mas é de acordo com Reise Anne, ou seja, Anne. Ela é psicóloga da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ela atua junto à equipe especializada de apoio à aprendizagem, tá? Então, prosseguindo, nós temos o Trabalhando Eu Emocional. A gente sabe que vocês, nós estamos vivenciando esses momentos, com certeza em todas as reuniões, ou na maioria delas, a gente sempre ouve falar como é que está o eu emocional, o eu psicológico, né? Nós somos seres humanos, nós somos passíveis a emoções, a sensações, a várias questões que nos levam a certas condições mentais. E a saúde mental, hoje em dia, está sendo um objeto, digamos assim, de luxo, né? E que muitas vezes nos foge até a questão do próprio querer estar com a saúde mental em dia. Então, eu trabalhei aqui com a nossa equipe da unidade
fazendo algumas perguntas no início de uma reunião que nós realizamos no ano passado, de formação continuada, onde nós colocamos assim, como estamos nos sentindo hoje? Quais perspectivas, não é para vocês responderem, é só para vocês guardarem na memória, para reflexão posterior, sobre como nós estamos ultimamente, né, em termos de saúde mental. É o que nós não vamos tratar aqui, porque eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, enfim, não sou neuropsiquiatra, eu sou pedagoga, né, especialista em educação, enfim. Então, trabalhando eu emocional. Como estamos nos sentindo hoje, certo? Quais as perspectivas para o amanhã? Sonhos, desejos, metas, objetivos de vida e assim por diante. Resuma o que considera um desafio para este momento. Nós podemos elencar N desafios, né? Ou seja, vários. Fale sobre uma atividade exitosa que lhe trouxe satisfação e alegria. Eu acho que essas questões assim que nos fazem refletir, nos reportam também para o eu. Como é que eu estou me sentindo? Quais são os desafios? O que eu tenho feito de bom na vida? O que eu acho que devo melhorar? Ou seja, será que eu fiz algo que está contrariando a mim mesmo? Então, é a gente poder fazer essa autorreflexão, é necessário para que a gente tenha um pouco mais de saúde mental e a gente possa transmitir essa alegria, enfim, que ultimamente não tem sido fácil, a gente sabe, com um monte de perdas, e sabendo das condições socioeconômicas do nosso país, sociopolíticas e econômicas do nosso país, a gente tenta ser feliz da forma como a gente achar, enfim, encontra. Eu sempre digo assim, pessoal, que a gente tem que ter sempre uma carta na manga para a gente poder usar nesses momentos. E que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E a gente tem que ter também uma válvula de escape, ou seja, no sentido de que o que me faz feliz, o que me faz sorrir, é o meu filho, a minha filha, é uma brincadeira, eu estar conversando com a minha colega, com o meu colega, eu estar na casa da minha mãe, do meu pai. Enfim, a gente tem que procurar algo assim positivo na vida da gente, para que a gente possa, de alguma forma, a gente possa estar com a mente direcionada a coisas boas também, não só as coisas da sociedade, enfim, do nosso cotidiano, que muitas vezes nos deixa muito triste, certo? Então, isso aí é só para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do emocional, de como a gente está se sentindo ultimamente, fazer essa autorreflexão, certo? Vamos lá. Então, não é novidade para vocês a gente falar sobre inclusão aqui. A gente não vai destacar mesmo a fundo, né, como emana os preâmbulos da Constituição Federal, por exemplo, enfim. Mas eu creio que a gente vai tocar primeiramente nesse assunto para a gente poder adentrar nos demais sobre adaptação, enfim. A inclusão educacional, né? A gente sabe que, quando se fala em inclusão, hoje em dia, muitas pessoas falam, né, de inclusão, muitas alunos, professores, pesquisadores falam sobre inclusão. Mas eu acho que, assim, o foco de tudo, gente, tem que iniciar realmente com o que é inclusão educacional. Será que a educação educacional ela ocorre de verdade? Porque para eu falar de inclusão na educação especial, melhor dizendo, na perspectiva da inclusão, a gente tem que pensar no âmbito global da educação. O que é socialização? O que é inclusão educacional? O que é acessibilidade? O que é aprendizagem? O que o meu professor, de repente, o meu, entre aspas, né? O que o professor da escola em que eu trabalho, quais são as atribuições do professor da sala de recursos, do AE, no caso,
da sala do regular, o que o professor de educação física, quais são as atribuições. A gente tem que conhecer e indagar sobre a educação no contexto geral, para a gente poder adentrar nesses aspectos mais da educação inclusiva. Então, para início de conversa, eu coloco aqui um destaque, um excerto de Leite Silva, Menock e Kaplan, de 2011, que dizem assim: a inclusão educacional faz parte de um movimento maior de repercussão mundial, denominado inclusão social, e tem como finalidade máxima garantir a equiparação de oportunidades para todos os indivíduos que, em decorrência das condições econômicas, culturais, raciais, físicas ou intelectuais, foram excluídos ou colocados à margem da sociedade. Então, quando eu falo em inclusão educacional, eu pego como um todo, um aspecto global, certo? Então, quando eu falo de inclusão educacional, eu também não posso deixar de associá-lo à inclusão social. E o que quer dizer isso, inclusão social? É a garantia dos direitos de todos nós, enquanto cidadãos, independente de termos uma deficiência ou não, independente de qualquer situação, nós somos também cidadãos com garantias de direito. Só que para a educação especial surgiram as legislações específicas para garantir as singularidades dessas pessoas com algum tipo de deficiência, com transtorno do espectro autista ou com superdotação, que é assim que está na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, certo? E esses aspectos eles estão muito interligados. O aspecto da inclusão educacional está muito relacionado à inclusão social, porque quando uma pessoa ela não tem direitos igualitários de oportunidade de trabalho, oportunidade de entrar numa faculdade, por exemplo, enfim, quando esses direitos são negados, ela está sendo excluída da sociedade e, por sua vez, ela está sendo excluída de alguma forma de garantir uma trajetória de vida no futuro enquanto um cidadão, enfim, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu vou pedir para o professor Amir ligar a central, porque realmente aqui tá. Perdão, gente, tá? A gente vai dar uma pausa rapidamente para eu pedir para ele ligar. E aí, se der muita interferência, eu desligo novamente. Beleza? Só um minutinho, por favor. Bom, como é que estamos em termos de som? Vocês estão podendo me ouvir? Tá um pouco ruim, Geila. Não tá muito legal o som, não. Mas quando eu liguei a central, né? É Leia. Leia. Não, até com a central desligada, tá assim meio abafado. Pelo menos para mim, né? Tá baixo. Tá, é porque é assim. Não sei por quê, porque eu estou no celular justamente para dar um som melhor, porque o do notebook, aliás, não é tão bom, né? Eu estou no celular porque geralmente dá um feedback melhor de voz. Oh, deve ser meu celular que é pereba. Deve ser meu celular que é pereba, por isso que tá assim. Não, talvez não. Agora eu pergunto para outro colega. Tá bom ou tá ruim? Com a central desligada estava melhor, mas o negócio é o calor também para aguentar.
Então, é porque assim, deixa eu explicar para vocês. A UES não tem internet, tá? E a gente, quando realiza essas lives, eu faço geralmente na minha casa. Porque lá a gente tem que pagar uma internet agora, mais do que nunca, a gente tem que pagar uma internet mais ou menos boa, que aqui em Santarém não existe 100%, mas uma mais ou menos, né? Pois bem, aí a gente está tendo que vir todos os dias para o trabalho presencialmente, né? No caso, os técnicos e os gestores. Então, eu teria que vir trabalhar hoje aqui na unidade. E o NTE é que dá esse suporte para a gente em termos de internet, que a unidade, infelizmente, a diretora já tentou várias vezes conseguir internet para nós, mas olha só, né, que situação, a gente trabalhar em plena pandemia sem internet, né? Mas isso, infelizmente, ocorre e a diretora bem que já tentou várias vezes, mas não conseguiu, tá? E a gente vai até onde der. Em outro momento, a gente pode dar continuidade, porque já são o quê? 10h30. 11 horas a gente para, e aí eu proponho que a gente continue de lá da minha residência mesmo, porque lá não vai ter interferência, certo? Podemos combinar assim, a gente vai até às 11, aí a gente dá uma pausa e a gente pode combinar para continuarmos em outro momento, tá? Pode ser? Sim. Então, eu vou desligar a central, porque eu devo ficar aqui até às 11, e aí eu não vou me desmanchar toda aqui, não. Tá certo? Vou já desligar a central. É porque existem janelas, mas elas não são abertas aqui. Aí o professor Amia abriu uma, inclusive está tendo ali interferência lá fora, acho que vocês estão ouvindo, né? Que é um maçarico. Eu acho que é um maçarico que estão usando ali fora, para completar, né, Léa? Bom, Exatamente. isso, agora deu uma paradinha, mas enfim, tá um maçarico, tá um barulho horrível ali fora. Mas é isso, a nossa realidade agora é essa, né? A gente vai ajustando essas realidades. Pois bem, aí nós temos alguns princípios da educação inclusiva, que é a inclusão educacional como direito de todos. Eu já falei um pouquinho sobre isso. A única discriminação aceitável na educação é a discriminação positiva, ou seja, aquele reforço positivo, no sentido de que, poxa, que legal, vamos continuar. O A não foi feito como a gente gostaria, nem o B, nem o C, nem o D, mas a gente vai trabalhando devagarinho e vamos conseguir traçá-los melhor. Enfim, dependendo da estratégia que a gente também for usando. É preciso considerar cada educando em sua singularidade. Com deficiência ou não, a minha fala é essa sempre, tá? Com deficiência ou não, todos nós possuímos singularidades. O que diferencia um do outro, no caso, é justamente as singularidades. Quais as singularidades? Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, a singularidade dela é porque ela tem uma deficiência visual. Mas, por exemplo, eu tenho miopia. Então, eu tenho a minha singularidade, eu tenho talvez baixa visão, mas eu não sou considerada deficiente porque eu não coloco isso nos documentos oficiais. Mas eu poderia colocar? Poderia, porque eu tenho, de repente, baixa visão, porque eu tenho miopia, enfim. E é isso que eu entendo, né? Que todos nós somos singulares, temos alguns tipos de especificidades físicas, motoras, enfim. Umas com mais habilidades, outras com menos habilidades também. Então, é preciso considerar cada educando em sua singularidade, enfim. É fundamental pensar o ensino interdisciplinarmente, isso em qualquer contexto, seja ele no contexto do ensino regular, seja ele no contexto
da Educação Especial, do AEE, por exemplo, em parceria com as outras séries. Essa parceria ela é fundamental, porque quando a gente está em sintonia com o professor do AE, por exemplo, o professor do regular, de biologia, de física, de química, de língua portuguesa, enfim, a gente vai estar transitando no mundo daquele aluno. O que ele é capaz naquele momento, quais são as habilidades necessárias para que ele possa desenvolver melhor aquele conteúdo, enfim. Que não é fácil, diga-se de passagem, mas também não é impossível, porque, como eu sempre falo também, é uma ação colaborativa. E é aquela questão, ligar mesmo para o meu colega, olha, o João, por exemplo, ele não veio hoje, o que está acontecendo? Ele está indo para a sala de recursos, ou então ele está indo para a aula de física, de matemática, enfim, o que está acontecendo? Então, é bater um fio, como a gente costuma dizer, conversar com o outro que está do outro lado, e assim por diante. É uma questão muito dinâmica, sabe? Esse fazer pedagógico. É fundamental pensar o ensino interdisciplinarmente, a educação escolar é uma ação a ser realizada em equipe, como eu acabei de falar, e também, no próximo slide, eu coloquei assim, essa imagem, uma aluna, um aluno, enfim, devagarinho, ele vai subindo a escada, digamos assim, do conhecimento, né? Ele passa pelo primeiro degrau, ele vai pelo segundo, terceiro, e assim ele vai avançando. E é dessa forma que eu penso a educação. Seja ela de pessoas com deficiência ou não, pessoas ditas, entre aspas, normal, né? Eu também não gosto de falar essa palavra assim, quem é normal, quem não é, enfim, eu também não gosto, mas assim, as pessoas ainda usam essa nomenclatura aí, ditos normais. Né? Então, a educação inclusiva diz respeito a todos. A educação inclusiva, orientada pelo direito à igualdade e respeito às diferenças, deve considerar não somente as pessoas tradicionalmente excluídas, mas todos os educandos, educadores, famílias, gestores escolares, gestores públicos, parceiros, etc. Isso quem diz não sou eu, mas eu comungo dessa ideia. É o Instituto Rodrigo Mendes, de 2005, certo? Então, quais os princípios fundamentais segundo a Unesco de 1994, que é a conferência, de Salamanca, a conferência de Salamanca, que diz assim, que o respeito à dignidade humana, educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que possam apresentar, direito à igualdade de oportunidades educacionais, direito à liberdade de aprender e de expressar-se, direito a ser igual na diferença. Então, de uma forma geral, a Unesco, a partir daí, o Brasil ele foi consignatário junto aos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento na Unesco de 1994, onde a partir daí o Brasil começou a pensar na educação na perspectiva inclusiva. E eu não vou me adentrar nas legislações, porque hoje em dia você vai lá no Google rapidinho, você vai lá e coloca LBI. Que é LBI? A Lei Brasileira de Inclusão. A gente já tem um monte de coisa lá, vários aspectos, alguns comentam, outros não, enfim. Mas eu dou essa dica para vocês. Qualquer dúvida, vão lá e pesquisem, gente, tirem suas dúvidas sobre quais são as legislações atuais da educação especial na perspectiva inclusiva. Que lá tem, assim, até no YouTube, a gente pega muita coisa bacana de pesquisadores, tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Lucelmo Lacerda. Ele é bem crítico, ele é formado em educação especial, a especialidade dele é TEA,
E ele tem uma visão muito bacana sobre a educação especial. Tem a Cláudia Lopes também, que ela tem um canal no YouTube, que ela fala sobre o que é adaptação, flexibilização. Ela é professora da Universidade Federal de Brasília. Tem a Cláudia Linhares também, vocês podem colocar esses nomes aí lá no YouTube, que vai aparecer assim, vídeos maravilhosos desses especialistas em educação especial e assim por diante. No final da nossa conversa, eu vou colocar para vocês algumas fontes também, algumas plataformas que são interessantes para a gente buscar, algumas metodologias, alguns recursos, estratégias para trabalhar, independentemente de ser aluno especial ou não, mas você pode adaptar esses materiais pedagógicos, enfim. Então, eu vou fazer um retrospecto aqui do que diz o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 05/2020, aprovado em 28 de abril de 2020, sobre educação especial inclusiva no contexto da pandemia. E diz assim, gente, rapidamente, isso aqui é um resumo do resumo, tá? Porque é um documento enorme, tem muitas folhas para ler, enfim. Mas eu fiz, assim, um resumo do resumo. As atividades pedagógicas não presenciais devem incluir os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, que hoje está nas legislações, tá? Devem ser adotadas medidas de acessibilidade com organização e regulação definidas por estados e municípios, mas existem outros cuidados a serem observados, principalmente quanto à mediação, certo? Toda pessoa tem o direito de acesso à educação de qualidade na escola comum e atendimento especializado complementar de acordo com suas especificidades. Isso é novidade para nós? Não, não é novidade, porque sabemos que todas as pessoas com deficiência têm esse direito a ter uma educação de qualidade, né? Mas aqui, o que ele coloca, que a questão da acessibilidade, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quando eu falo de acessibilidade, não é garantir somente a inclusão desses alunos, mas é saber se realmente ele está tendo acessibilidade aos conteúdos, ao aprendizado, de que forma. Será que ele está tendo conexão? Será que ele não está tendo conexão de internet? E assim por diante. Eu sei que as escolas, elas usaram muito a dinâmica aí das entrevistas online com os pais. Nós aqui mesmo na unidade, no início da pandemia, a gente buscou essa informação através de questionário online. 80% das famílias participaram e colocaram seus posicionamentos em relação à possibilidade de aulas remotas ou não. Então, nós chegamos à conclusão de que não tinham condições, a maioria não tinha conexão para participar das aulas remotas, que são as aulas síncronas. E aí o que acontece? Agora, aliás, desde o ano passado, melhor dizendo, a gente encaminha o material através da família. Material impresso aos alunos. Eu acho que a maioria das escolas estão fazendo isso também, com relação aos alunos que não têm condições de acesso aos meios digitais. E é assim que a gente está fazendo. A gente está imprimindo material. As famílias estão vindo pegar aqui na unidade. E vocês estão me ouvindo? Alguém falou que a internet caiu. Não sei se foi da pessoa ou a minha. Não, tá, continua, estou ouvindo. Ah, tá. Acho que foi a da colega Nira Cristiane. Ou Nira Christian, desculpa. Então, isso é uma experiência que a gente tentou remotamente, mas não deu certo. Então, houve necessidade da gente fazer as aulas não presenciais através de trabalhos impressos, e assim nós estamos fazendo. São todos os alunos que participam? Não. Não. A gente sabe que não estamos atingindo nem 80% dos nossos alunos, porque tem muitos que foram para o sítio. As famílias dizem que é melhor eles ficarem em casa do que pegar esses materiais, porque eles têm dificuldade para fazerem sozinhos, porque a maioria das mães, dos pais, não tem tempo para fazer ou para ajudá-los, e assim por diante, tá?
Então, basta fazer um PDI e achar que você está incluindo o aluno, por exemplo? Não. É preciso que esse aluno tenha acesso às condições pedagógicas, aos recursos pedagógicos, que a escola tenha no seu projeto político-pedagógico metas e ações que garantem a acessibilidade desse aluno, ou seja, o ensino voltado para a educação especial. E essa colaboração, porque eu sempre digo, o aluno ele não é só do professor da sala de recursos. O aluno, ele é aluno da primeira matrícula dele, ele é do regular. Tá? Isso está na Constituição Federal, isso está... Aí vem nas outras legislações, LDB e assim por diante. O aluno, a primeira matrícula é do professor do regular. A matrícula 2 é do AE, suplementar ou complementar de atividades de ensino regular. Mas, claro que essa ação, essa conexão entre o professor do ensino regular com o professor do AE é necessária. Porque o aluno, certamente, eu digo para vocês, se não houver essa conversa, esse trabalho colaborativo, certamente a escola não vai conseguir atingir as ações e as metas estabelecidas para aquele público-alvo. Eu tenho certeza disso. Porque a gente tem visto alguns casos, graças a Deus que são pouquíssimos casos, que a gente recebe aqui ligações de pais dizendo que o aluno não está indo porque não está dando conta do conteúdo do regular. Porque está sendo muito difícil as aulas remotas, ele não conhece o Google Classroom e assim por diante. E não está tendo esse contato, digamos assim, com o professor do SAE, que é do atendimento educacional, com o professor do ensino regular, e a gestão também, por outro lado, não está tendo não está possibilitando, melhor dizendo, essa integração. Tá? E isso dificulta muito o trabalho entre os lados, né? Então, é nesse sentido. Agora, vamos entrar aqui na adaptação curricular. É para todos os alunos? Vocês acham? O que vocês acham? A adaptação é para todos os alunos ou não? Só coloque aí no chat, só para a gente ter uma ideia. O que vocês acham? A adaptação curricular é para todos os alunos ou só para os alunos com algum tipo de deficiência, ou transtorno do espectro autista ou superdotação? O que vocês acham? Ah, esse maçarico está enchendo o saco aqui. Tá um barulho enorme aqui. Deu uma paradinha agora. Quem colocou aí no chat? Alguém colocou aí que acha? Adaptação curricular é para todos os alunos? Vocês estão me ouvindo? É a palavra que não quer calar. A frase. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei mexer aqui para digitar. Se for mexer, eu saio, né? Ajuda universitária, Leia. Ajuda universitária, amiga. Você vai lá nos 3 pontinhos, tá lá, mensagem de chamada. Aí você coloca. Quem respondeu? Eu estava de olho aqui na Leia. O que foi que ela colocou? Perdão, que eu não... foi muito rápido, o chat é vapt-vupt. Presta atenção aí. Bom, o que você acha, Leia? Eu vou te pegar como Cristo, Leia, porque eu te conheço, os demais eu não conheço ainda. Bonito pra tua cara. Não, eu acredito que seja para todos, não é só para um, porque os alunos cada um tem sua especificidade, né? Sim. Mas para fazer, temos até mesmo nesse período, nós precisamos fazer as adaptações, né? Tudo mais, então temos que verificar. Porque se nós olharmos só para a educação especial, e aí fazer aquela história, educação é igual para todos, mas todos são diferentes, como é que vai ser, né?
Exatamente, para todos. Exatamente. Obrigada, Leia. É uma brincadeirinha, tá, amiga? Enfim, Sem problema. mas é isso mesmo, gente. A adaptação curricular é para todos os alunos, quando ele precisar, né? Então, nós temos em uma sala, todos os alunos são iguais, quando temos 30 alunos em uma sala, por exemplo. Claro que não. Eu sou diferente de vocês, cada um tem as suas especificidades físicas, motoras, psicológicas, enfim, ambientais, aquelas coisas que estão ao nosso redor, enfim. Então, é claro que não. Então, o aluno que... eu conversei com os professores da CEMED na semana passada sobre DI, deficiência intelectual, e alguns perguntavam lá no chat, qual é a diferença entre deficiência e dificuldade de aprendizagem? Existe, aliás, alguma diferença entre DI, deficiência intelectual e dificuldade? Sim, existe. Deficiência intelectual é quando a pessoa ela já traz algum resquício genético de, por exemplo, hereditariedade do pai, da mãe, devido a algum problema na gravidez, de repente a mãe bebia muito, fumava droga. São fatores genéticos que ocasionam a deficiência intelectual. A dificuldade de aprendizagem, eu estava falando para eles, não tem a ver com a genética, né, com o biológico, com o gene dos pais, ou esses fatores que eu acabei de falar, o parto prematuro, por exemplo, não tem a ver a dificuldade de aprendizagem, já é mais questões ambientais. Ou seja, é quando não há parceria da família com a escola, é quando a metodologia da escola não está condizente com a realidade diagnosticada do aluno. Por exemplo, quando o aluno, ele por algum motivo ambiental, tipo, o pai se separou da mãe e não está tendo uma relação amigável, digamos assim, de separação, o filho ele pode sentir e isso vai atrapalhar lá na sala de aula. Então, são esses fatores ambientais. Então, é isso que eu digo, gente. A questão da adaptação curricular é para todos os alunos, com ou sem algum tipo de deficiência, porque cada um é cada um. E, claro que a DI, por exemplo, que é a deficiência intelectual, requer estratégias, requer um planejamento adequado, enfim, para aquela especialidade. Por quê? Porque ele é singular no processo intelectual, como eu falei lá no início, né? Ele é singular na questão porque ele já traz algo biológico, genético com ele. Tá? Então, ao próximo slide, um processo educativo que se aplica a todos. O que é quando eu falo assim? Eu coloquei esse fluxograma aqui, dizendo que existem em todo o processo educativo as adequações. Porque existem as adaptações, as adequações e a flexibilização. Esses 3 pontos agora, mais do que nunca, nos tempos atuais, eles não podem ser desvinculados. A gente não pode tratar a questão de adaptação sem pensar na adequação e sem pensar na flexibilização curricular. Então, quando eu falo nesses 3 fatores, nesses 3 elementos, eu tenho que pensar em ajustes, em alguns ajustes, que a gente chama adequações. Aí eu quero falar para vocês um diferencial. Ajustes são as adequações, são alguns ajustes. A flexibilização é quando eu, por exemplo, acho que o meu aluno
tem conteúdo do primeiro bimestre que eu posso colocar lá para o quarto e vice-versa. Eu trazer conteúdo, por exemplo, do quarto bimestre e trazer para o primeiro bimestre, porque ele vai precisar daquele conhecimento básico para a vida dele. E isso é flexibilização. E adaptação é quando você faz mudança de conteúdo e metodologia, porque quando eu falo de conteúdo, eu falo de metodologia também. Ou seja, eu vou facilitar a aprendizagem desse aluno através da adaptação curricular. Eu vou facilitar de alguma forma. Não é que ele não vai estudar geografia, não é que ele não vai estudar matemática, mas eu vou adaptar os materiais, os recursos, para que ele possa, de alguma forma, assimilar os conhecimentos básicos. E isso é adaptação. Então, eu costumo falar de flexibilização, adequação e adaptação curricular, que são processos diferentes, ok? Então, os ajustes são as adequações. Aí tem diagnosticar as potencialidades e as fragilidades dos alunos. Vou dar até um errinho aqui, depois eu vou consertar. Diagnosticar as potencialidades e as fragilidades dos alunos. Todos, independente de estarem ou não, de possuírem ou não algum tipo de deficiência. Avaliar o processo, essa palavra-chave. Avaliar sempre que necessário, não somente no final do ano. E eu falo muito na Jussara Hoffmann também, que é uma escritora, é uma autora ela enfatiza super bem a questão da avaliação como um processo cotidiano, um processo de vida. Olhar os erros como uma forma de aprendizagem. Não, a avaliação não para reprovar, para punir, para castigar o aluno, mas para que ele possa enxergar as falhas, os erros e poder estar sempre, como eu posso dizer, estar passando de uma fase para outra, de forma a aprender cada dia mais outros conhecimentos, produzir conhecimento, que é a aprendizagem significativa, que a gente tanto fala, às vezes a gente, né, em algumas palestras, alguns colegas colocam, o que é aprendizagem significativa? Então, a gente fica, poxa, mas o que é aprendizagem significativa? É quando o meu aluno realmente aprende para a vida. Tem os conteúdos? Tem, mas a gente pode selecionar esses conteúdos mais importantes para a vida dele. Não é que, porque nós temos um conteúdo programático a seguir e a cumprir. E dê no que dê, mas eu vou levar adiante esse conteúdo programático até o final, porque senão eu posso ser o meu gestor, enfim, alguém lá, não sei de onde, vai dizer que eu não estou cumprindo com as minhas atribuições enquanto professor. Não é isso, gente. Eu acho que é muito mais do que isso, perpassa essa situação quantitativa, né? É muito mais qualitativa. A própria LDB coloca isso, né? Que a avaliação deve ser qualitativa, sobrepondo os aspectos quantitativos. E aí, quando a Jussara Hoffmann coloca isso, aprendizagem significativa, quando você avalia o processo de produção do conhecimento do aluno. Isso é interessante. E propor adaptações aqui, como está no nosso fluxograma, né? Isso perpassa todas as modalidades de ensino, inclusive a educação especial, certo? E faltam só 5 minutos para as 11 e eu já estou me desmanchando aqui de calor. Perdão, mas eu vou parar às 11, certo? Aí tem uma frase aqui, um excerto, que diz assim, toda pessoa aprende, sejam quais forem as particularidades intelectuais, sensoriais e físicas do educando, todos têm potencial de aprender e ensinar. É papel da comunidade escolar desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a criação de vínculos afetivos, relação de troca e aquisição de conhecimento. É aquilo que a gente já havia falado anteriormente e eu reforço agora, dizendo que é papel da comunidade escolar
desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a criação de livros. Aí, quando a gente fala do PPP, tem muita gente que, tipo assim, faz biquinho, né? Cara feia, quando a gente fala de PPP. Mas é o principal documento da escola. Se a escola não tivesse PPP em ação, funcionando, com metas e ações, a gente não sabe que caminho está indo. Realmente. Não é para guardar, não é para engavetar, é para fazer jus ao coletivo, à comunidade que ali, de repente, se reuniu para elaborar esse PPP com ações para as áreas de conhecimentos, enfim, o que nós esperamos para o aluno, a missão, a visão, isso não é blá, 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 isso é o nosso trabalho, porque a partir do PPP é tipo a Constituição Federal, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei magna, e a partir da Constituição Federal é que as outras leis vão se aprimorando, vão, enfim, destacando alguns preâmbulos sobre a questão da saúde, da educação, da proteção social e assim por diante. O PPP é o principal documento da escola. A partir dele é que a gente vai desencadear as outras atividades, são os projetos, os programas, a formação continuada e assim por diante. O PDI, que vocês já ouviram falar de PDI bem umas 10 vezes aqui, mas é porque o plano de desenvolvimento individualizado é aquele que deve ser feito para cada criança que é atendida na sala de recursos. Tá? Isso a gente vai falar posteriormente quando a gente tiver a oportunidade, certo? Até aqui tudo bem, colegas? Então, vamos a mais esse slide aqui, que diz assim: o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. As necessidades educacionais de cada educando são únicas e devem ser atendidas por meio de estratégias pedagógicas e processos de avaliação diversificados. Eu reforço sempre processos estratégicos, metodologias diferenciadas e processos avaliativos contínuos e integrados. Esse é o diferencial. Não é receita pronta, porque não existe receita pronta para a educação e para nem, enfim, são proposições e são pesquisas que ao longo do tempo são mostradas, são evidências e que não existem à toa. São estudos de décadas. Por isso que a gente levanta sempre essa pauta de estratégias diversificadas, avaliações contínuas, integração, ensino interdisciplinar, ensino integral, não é de tempo integral, seria bom, né? Mas não existe essa questão de ensino ou educação de tempo integral sem ações metodológicas e de acessibilidade para que a escola funcione em tempo integral. Mas eu digo conhecimento, produção do conhecimento integral, ou seja, abarcando não só o conteúdo de física, de matemática, de sociologia, filosofia, de artes, mas pegar a questão ambiental, o que está ao nosso redor, a nossa sociedade, a nossa cultura, enfim, as nossas, digamos assim, as nossas realidades, as quais nós estamos ali no cotidiano e os nossos alunos também. Certamente, não pode deixar de existir. E aí, quando eu falei anteriormente sobre a aprendizagem significativa, que eu acho bem legal falar sobre isso, eu digo que requer um olhar mais significativo, um escutar significativo e um criar significativo. Porque o conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. Isso quem diz é o David Altshuler. Alguma coisa nesse sentido que eu não soube pronunciar esse último nome aqui, mas é o David, que diz que a aprendizagem significativa requer esse conhecimento do nosso aluno. E esse nosso aluno, ele é 4 horas conosco e 20 horas lá fora, não se sabe como, muitas vezes. Né? E agora, nesses novos tempos, a gente já se fez essa pergunta: como é que o meu aluno está vivendo na pandemia?
Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa, e se Deus quiser, eu ainda devo fazer essa pesquisa. Como é que meu aluno está vivendo em tempos de pandemia? Dá até uma tese, né? Se a gente for buscar a fundo. Gente, eu encerro por aqui, tá? Não sei se vocês têm perguntas. Tem muita coisa ainda pela frente, não vai dar para continuar aqui, porque o ambiente realmente não está proporcionando que a gente interaja melhor, tá certo? Gostaria da compreensão de vocês e estou aberta para perguntas agora, neste momento, ok? Então, nós paramos na aprendizagem significativa, tá? Anotem aí no caderninho de vocês, que é para a gente prosseguir daqui em diante. Olha como eu tô. Ai. E aí, colegas, tem perguntas? Sim, pode falar. Só rapidinho, professora Leia. As perguntas para nosso próximo encontro, justamente por conta dessa situação aí, entendeu? Tá. Tá certo? Pode ser, Elaine, pode ser. Ok. Obrigada. Leia, de nada, querida. Não, ela contemplou. Sem problema. Bom, então, não sei os demais colegas. Se tem alguma dúvida, vamos deixar para a próxima oportunidade, né? Vou marcar com o professor Normando. E tão logo a gente marque a próxima reunião de encontro para conversa, bate-papo, aí ele avisa vocês. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder estar interagindo com a escola Frei Ambrósio. Faz um tempo que eu não vou lá, viu? Digamos assim, eu estou devendo uma visita lá. Quando eu era técnica daqui da URI, a gente fazia as visitas em equipe nas escolas, mas agora, como eu estou aqui na unidade, eu estou lotada aqui na UES, então a gente já não faz esse tipo de visita, né, técnica, mas era tão gostoso, a gente chegava lá, tinha café, macarronada com sardinha, eu adoro macarronada com sardinha, mas agora, né, são outros tempos também, não temos mais tudo isso por conta da pandemia. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa conversa, tá bom? Tá certo, Geila. Obrigada, tá? Bom final de semana. Tchau, Bom final tchau. de semana a todos. Bom feriadão, né? Bom feriadão. Exatamente. Bom feriadão. Isso. Tchau, tchau.